Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Bora Bahia, falar do triunfo aí do Esquadrão 1-0 sobre o Flamengo, gol do William José. E o Rogério Ceni quebrou o tabu, pessoal. Rogério Ceni que não conseguia vencer o Flamengo, ontem não teve jeito, o tabu foi quebrado e o Esquadrão triunfou 1-0 e sobe na tabela de classificação. Nesse momento, o Bahia na quinta colocação com 43 pontos, muito forte aí na briga pela Libertadores 2026. Vamos aí trazer aquilo que os comentaristas falaram aí da partida, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Bahia e dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais da partida. Cara, foi só pra mim que tá com um comportamento diferente. Vai, põe aí os dois. Pra gente um triunfo, uma vitória importante diante do líder, do até então líder do campeonato. Acho que a gente fez uma escolha boa em traçar a estratégia de jogo. E isso ocasionou a expulsão, o que dali em diante também facilitou bem um jogo que estava equilibrado. Fico contente, primeiro, por vencer, segundo, pelo Bahia chegar a 43 pontos, entrar novamente nessa briga pelo G4. Obviamente que jogar 75 minutos com a menos, é claro que prejudica a nossa equipe, né? Somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos, né? Que aconteceu hoje e que tentamos solucionar da melhor maneira possível, tentamos controlar o jogo e sabíamos que íamos ter chances. Infelizmente não fizemos, eles acharam o gol e a partir daí tentamos de todas as formas até o final do jogo, mas vitória do Bahia. Bom, e aí estamos vendo imagens, só uma coisa. Eu imaginei que estaríamos longe desse assunto, mas voltou. No gramado da Arena Fonte Nova, vão trocar, a informação é essa. Mas eu fiz um pós-jogo de Palmeiras e Bahia. Falou, né? Parecia que eu tava no Gramado e Companhia, no nome do programa. Pô, você tem o tamanho da grama, não sei o que, da grama, não sei o que. E com razão, porque o gramado tava horroroso. Malprates, o Flamengo ontem... O que explica? Porque o Bahia foi bem também, viu? Muito, grande triunfo do Bahia. Ponto da rapaziada. Grande triunfo do Bahia. O Bahia teve uma semana que ele venceu o Palmeiras por 1-0 na Fonte Nova. Ele perde do Botafogo, um jogo que até o Rogério não gostou do comportamento do time. E ontem vence o Flamengo, né? Assim, isso que o Felipe Luiz fala em relação ao Flamengo ter 2 jogadores expulsos é algo anormal mesmo. E um deles é um jogador muito experiente, que é o Danilo. Né, o Wallace Yance pode discutir que reapareceu, é um jovem, tem que ter outro comportamento, você pode corrigir. Agora, Danilo... isso aí não pode discutir, não. Comportamento, tem gente nessa mesa que não pode discutir porque tava aplaudindo quando tava dando certo, tem que continuar aplaudindo. Aí, tá criticando você. Toma essa aí, Prato, ele tá jantando cedo hoje. O Celso seria capaz de voos de água e mergulhos de Martim Pescador. Ele vai pro 10, pro 0 muito rápido. É o seguinte, o Danilo foi expulso, um jogador muito experiente. Claro que a expulsão condiciona a atuação, mas isso não diminui nada o grande triunfo do Bahia. Sim. Eu acho que mais do que os problemas do Flamengo, as mudanças do Felipe Luiz, demorou para mexer, se mexeu bem, se mexeu mal, eu quero falar do Bahia. Bahia ganhou bem de novo, Edu. Tá brigando por Libertadores, o time decepcionou em algumas rodadas pelo grupo que tem. O Rogério sofreu com desfalques, é verdade. Colocou ontem um garoto de 16 anos para jogar. É o Cauê, né? Entrou no segundo tempo, ele mesmo explicou. Se tivesse Sanabria e Pulga, talvez o Cauê nem seria relacionado como foi. Então, o Bahia ganhou jogando bem. Melhor que o Flamengo, mereceu a vitória. Já que você quer falar do Bahia, eu tenho uma pergunta. Não, mas antes de falar disso daí, do Bahia, só fazer uma pergunta, porque você apostou o bigode. Sim. O Bubu apostou que vai se vestir ou de raposa ou de porco. Sim. O resultado de ontem, Bubu, te causa preocupação? Não, ou ele veio do o bigode futuro, dele tá em risco ainda? Não. Tô tranquilo porque... Sempre quis me fantasiar de... O Raposo eu não acredito muito, não. Tá falando meio lento. Vou me matar. Então, deixa eu falar uma acho coisa pra vocês. Isso tá escrito. Uma pergunta que eu máscara, tenho, né? uma pergunta que eu tenho ao pessoal da equipe F. Vocês usaram ele ontem? Vocês deram alguma coisa pra ele, um chá? Tomou alguma sossega coisa? leão. Pô, ele veio completamente fora de sintonia do programa. Põe ele lá no cantinho do castigo. Não, ele tá meio... Pô, me coloca, deixa eu ficar aqui no cantinho. Ele tá meio... Ele tá lento. Debochado. Não, pô, se botar um reggae aí, põe um reggae aí. Põe um reggae aí. Põe uma batida reggae, só pra aí. ver como é que ele tá. Steer Up, põe Steer Up do Bob tá Marley. mexendo com ele não tá bem. Ele não tá legal. Sossega leão. Eu sei como é que deram é isso. Aí sossega quando leão você pra ele, olha lá.
O efeito é imediato, olha lá, ó. Olha lá, o olho tá baixo. Ih, tá com o farol olho baixo, hein? Farol baixo, hein? Tá com o olho baixo. Abriu as persianas. Farolzinho. Celso Arden, que você quis Devagar, me provocar quase mais uma parando. vez sobre o Wallace Ian? Não foi uma provocação a você, mas coube, né? A Eu carapuça, vesti a carapuça serviu, porque né? eu me senti citado pelo senhor. Porque uma coisa é o seguinte... Personalidade é uma coisa, irresponsabilidade a personalidade do Wallace Ian já foi tema aqui. Sim, verdade. E a personalidade do Wallace Ian foi, inclusive, o próprio Felipe Luiz falou que ele gosta, né? Que ele apoiava a personalidade do Wallace Ian. Parceiro. Uma personalidade como a do Wallace Ian, ela precisa ser, quando tá dando certo, tá ótimo. Sim. E quando tá dando errado, ele tem que mudar de personalidade. A gente precisa se decidir aqui. Se o Wallace Ian, se a gente aprova a personalidade do Wallace Ian de questionar. Eu acho que o Wallace Ian, ele é um questionador, né? Ele questiona o Hulk, Ele é um Celso Ardengue com questiona grife. o fulano com muita grife. Eu não tenho Olha Quem que chegou? coisa, vai. Quem chegou Segue aí, nesse- vamos ver. Ele é Vai. um questionador. Então, rasga-peito. se a gente... Um rasga-peito. Então, se quando tava dando certo, ele tava fazendo gol, grande joia do Flamengo, não Mas sei é o quê. verdade. Só que ônus e bônus disso. Eu sou a favor e sempre fui dessa personalidade. Porque é esse cara que vai te decidir jogos. Pro bem e pro mal. Correto. Ontem ele decidiu pro mal. Mas agora eu não quero que os moralistas venham aqui e desçam a lenha no garoto porque ele cometeu um erro e foi expulso. Porque não era essa a personalidade que a gente batia a palma quando ele perdeu o pênalti. Mas não de ser expulso. Hã? Personalidade em relação à irreverência, à qualidade. Mas é um Personalidade pacote. é uma coisa, Mas é um pacote. irresponsabilidade é outra. Mas não soltar o braço e descer no rosto do outro lá, Celso. Tudo bem, ele foi mal. Mas é isso, agora tem que mudar a personalidade. Não é isso, mas é uma questão de você conversar, pra às vezes você aperfeiçoar, pra ter calma. O que ele fez ontem não é. Eu acho que é além da personalidade. Ontem ele prejudicou o time. Concordo. Com o que ele Perfeito. fez. É isso, mas a personalidade dele tem que seguir. Sim, É a isso mesma sem dúvida, personalidade. claro. Então, tudo bem. Então estamos Qualidade que ele tem. Mas uma pergunta conversando. pra vocês. Então estamos conversando. Uma pergunta importante pra vocês. Mas o Bubu vai responder Porque é ou não? muito Bubu fácil não chegar quer, aqui Bubu não hoje e quer. falar, não, porque Bubu o não Wallace Ian, ele tem que mudar, repensar os conceitos Não, dele. a gente não estamos falando. Pronto. O Wallace tem que Então, tudo continuar. É que o senhor tá querendo Então que ele estamos mude. conversando. Agora, você acha, Nath, que olhando pro campeonato que o Flamengo... Parece que o Flamengo perdeu o campeonato. O Flamengo ainda tá muito na briga. Não, o Flamengo continua sendo favorito ao título brasileiro. Mas... Continua sendo. Então você vai perder o O Flamengo bigode. não depende mais dele. Não, calma aí, ninguém falou que não depende Não vai mais começar a fazer conta. Eu só tô Você tá falando. querendo fazer o bigode. Mesmo é. que o Flamengo vence o Palmeiras agora, se o Palmeiras vencer os outros jogos dele, o Palmeiras é campeão. Tudo bem. Palmeiras tem jogo contra o Eu só estou Juventude, falando. O Palmeiras é, nesse que momento, o único clube que depende O de si. Flamengo, no meu entendimento, segue como favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Agora é o Palmeiras. Pelo simples fato. Tudo bem, essa é a sua opinião. Posso ter a minha? Não, mas tem que Matemática. acender. Ou a gente tem que ter a minha? Não, A gente qual é a tem sua que ter opinião? Matemática. A minha. Não, eu não engoli calculadora nenhuma aqui, eu tô falando a minha opinião. Isso é um supercomputador, cara. Você é um Tudo supercomputador. bem, mas a minha opinião é de que o Flamengo Você engoliu é ou não favorito. Pra mim, o Flamengo é favorito porque o Palmeiras ainda tem. Mas o Bubu fala da matemática, e tem razão. Matemática. bem. O Palmeiras agora Matematicamente, o Palmeiras é favorito. Legal, eu acho que não é. Eu acho que o Flamengo continua sendo Mas favorito. pelo jeito- Eu acho que muita coisa pode mudar. Eu Ele acho que quer muita se coisa pode vestir de mudar a partir porco da e você semifinal quer da perder o Libertadores. bigode. Hã? Que é? Pelo jeito, ele quer pontuado. se Eu acho que muita coisa pode mudar a partir da semifinal da Libertadores. Muita coisa. E o Flamengo passa agora por uma fase de oscilação que o Palmeiras pode passar. É a mesma coisa que eu falei aqui, aliás, esse foi o motivo da aposta. A aposta, ela nasce única e exclusivamente porque me tira de mim o fato de muita gente ficar falando o campeonato acabou, não tem mais campeonato, o Flamengo é campeão, agora o Palmeiras é campeão. Tem nada disso. São 26 rodadas, 27 rodadas de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro acaba na 38ª rodada. O melhor comentário que você fez foi esse até Supercomputador, super. O Bubu tem... Sabe quanto que era a vantagem semana passada? 5 pontos. Você tem razão. Segunda-feira. Não, uma coisa matemática é o seguinte. Fala pra ele brigar com a calculadora, vai. Porque computador. os dois sempre estiveram muito próximos ali e o Palmeiras com jogos a menos. Tem muito time com jogo a menos e tal, e isso às vezes dá uma distorção no campeonato, você não tem a exata noção. Então o Palmeiras tem um jogo atrasado Os que vai jogos a cumprir menos te agora ludibriaram? contra... Não. Ele Mas tem é um que agora antes, contra o Juventude. o Flamengo, ele não venceu os últimos 3 jogos do Maracanã. Correto. Ele empatou com o Grêmio, empatou com o Vasco e empatou com o Cruzeiro. Desde a goleada contra o Vitória não ganhou. Então aí você põe na conta, são 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Ó. Opa! E aí, 6 pontos perdidos só nesses jogos. Agora perdeu mais 3. Então o Palmeiras conseguiu Tirar a diferença em tirar a pontos. diferença ainda tendo um jogo por fazer, que é um jogo que ele vai ganhar contra o Juventude. Então a realidade do campeonato agora
o favorito é o Palmeiras. Matematicamente, quem depende de si, o Palmeiras, nesse momento, ele pode se dar o luxo de perder do Flamengo no Maracanã, que é o jogo mais difícil que ele tem. O jogo contra o São Paulo no Morumbi, historicamente, é um jogo mais complicado para o Palmeiras. O Palmeiras venceu um dos jogos mais difíceis, tirando os confrontos contra o Flamengo e contra o Cruzeiro. Então, nesse momento, matematicamente, se o Flamengo vencer todos os jogos e o Palmeiras vencer todos, exceção feita ao Flamengo, o Palmeiras ganha. Ó, e o Bubu parece que agora... Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Bahia e Flamengo. Eu vi os 90 minutos e, na minha opinião, a vitória não, né? Do Bahia não gosta. O triunfo foi merecidíssimo do Bahia. A Bahia foi melhor em bem mais da metade do jogo, né? Colocando assim os 90 minutos. O Flamengo teve algumas partes ali melhor, mas na maioria das vezes foi o Bahia. As duas expulsões justíssimas. Na primeira, o Danilo quis dar uma voadora. Na segunda, o jogador lá juvenil quis dar uma cotovelada. Então, triunfo merecidíssimo do Bahia. Deixa eu colocar aqui na tela o Rogério Ceni, que quebrou o tabu. Pessoal, olha aí, ó, sempre tem a primeira vez. Rogério Ceni como técnico do Flamengo. 16 derrotas, rapaz bravo, hein? 16 derrotas, nenhum empate, ou vence ou perde, mas venceu ontem 1-0 para o Bahia, é o primeiro triunfo aí de muitos que virão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.